isso, se você gosta de estudar a palavra de Deus e aprender um pouco mais sobre as coisas profundas da palavra, você está no canal certo. Eu convido você para embarcar comigo de Deus através desse estudo da palavra de Deus. Tá? O tema de hoje ele tem por título Alma. Será que a alma é imortal? O que diz a Bíblia sobre a alma? E eu desejo ler com vocês aqui algumas citações desse precioso livro chamado Primeiros Escritos. Sim, esse livro é muito bom. E existem duas citações desse livro que falam, um deles está no capítulo O Espiritismo, na página 262. Prestem bem atenção nessa citação aqui, a partir do segundo parágrafo. Vir que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pela Bíblia. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos dos demônios ainda lhes aparecerão, pretendendo ser amigos ou parentes amados, os quais lhes declararão doutrinas não escriturísticas, ou seja, que não estão baseadas na Bíblia. Farão tudo ao seu alcance para despertar simpatia e operarão milagres diante deles para confirmar o que eles declaram. Então aqui diz que os espíritos mortos irão aparecer às pessoas, sim, principalmente aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que conhecem as verdades da Bíblia. E eles lhes aparecerão em forma de parentes há muito tempo mortos, a parentes e amigos, conhecidos, e eles lhes aparecerão e lhes mostrarão muitas evidências de que o que você crê como verdade não é verdade. Eles irão contradizer a Bíblia e para enganar você, para convencer você, eles irão operar milagres. Olha que coisa! O povo de Deus deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma, e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demônios. Primeiros Escritos, página 262. Devemos examinar bem o fundamento de nossa esperança, pois teremos de dar razão somente pela Bíblia, pelas Escrituras. Este engano se espalhará, e com ele teremos de lutar face a face, e a menos que estejamos preparados para isso, seremos enredados e vencidos. Então nós precisamos fazer o quê? Estar preparado. Como nos preparar? Estudando as Santas Escrituras, crendo nessas verdades, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então essas coisas foram-nos alertados pela serva do Senhor neste livro, O Grande Conflito. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Existe esse outro livro aqui também maravilhoso, e eu quero ler com vocês, partilhar com vocês, deixar com vocês aqui uma pequena citação deste livro. No capítulo 33, chamado É o Homem Imortal? É o homem imortal? Uma pergunta, né? E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não, o homem não é imortal. Somente Deus possui a imortalidade. Já no início da história humana, começou Satanás seus esforços para alcançar a nossa raça. Aquele que incitara a rebelião no céu desejou levar os habitantes da terra a unirem-se com ele em luta contra o governo de Deus. Adão e Eva tinham sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina. E esse fato era um testemunho constante contra a alegação de que insistira Satanás no céu, de que a lei de Deus era opressiva e se opunha ao bem-estar de suas criaturas. E demais despertou-se a inveja de Satanás ao olhar ele para o belo lar preparado para o inocente casal. Decidiu-se a causar a sua queda, a fim de que, tendo-se separado de Deus e trazido sob o seu poder, pudessem obter posse da terra, e aqui estabeleceu o seu reino em oposição ao Altíssimo. Houvesse Satanás se manifestado em seu verdadeiro caráter, e teria sido repelido de pronto, pois Adão e Eva tinham sido
advertidos contra seus perigos, seu perigoso adversário, e ele, porém, operou nas escuridões, ocultando seu propósito para que mais eficazmente pudesse realizar o seu objetivo. Empregando como seu intermediário uma serpente, então a criatura de fascinante aspecto dirigiu-se a Eva com as seguintes palavras: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 3, versículo 1. Se Eva se tivesse evitado de entrar em argumentação com o tentador, teria estado em segurança. Mas arriscou-se a conversar com ele e caiu vítima de seus enganos. É assim que muitos ainda são vencidos. Duvidam e argumentam com relação aos preceitos de Deus, e ao invés de obedecer aos mandamentos divinos, aceitam teorias humanas que tão somente disfarçam as armadilhas de Satanás. Então, o que nós podemos aprender dessa citação aqui é que Satanás sempre teve inveja do governo de Deus, do plano de Deus, e quando ele soube que Deus havia criado Adão e Eva e tinha feito um lar maravilhoso, perfeito para eles, ele decidiu no seu coração que ele iria causar a ruína desse casal. Ele iria desfazer a lealdade desse casal a Deus. E então ele planejou atuar através das escuridões. Ele nunca se apresentou como ele realmente é. Não, se ele fizesse isso, ele logo seria de pronto, ele seria de pronto espantado, descoberto, e ele não teria sucesso. Mas ele se disfarçou de uma serpente. Logo, uma serpente naquele período de tempo, naquele local que era o Éden, era um dos animais mais fascinantes, mais belos que existia naquele jardim. Ele se disfarçou dessa serpente para não chamar muito a atenção, para não despertar desconfiança, e ele esperou que Eva se separasse de seu marido Adão, para que ele pudesse pegá-la desprevenida, certo? E ele fez isso, e ele conseguiu, certo? As suas primeiras palavras denunciavam exatamente o estratagema de seus objetivos, pois ele veio tentando insinuar dúvidas na palavra de Deus. Ele disse: é assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim não comereis livremente? E Eva caiu na jogada dele, pois foi tentar argumentar com ele. Essa é uma das coisas que a gente precisa saber muito bem, que quando nós estamos num terreno encantado do inimigo, nós precisamos orar buscando a guia divina, a presença dos santos anjos, certo? E ponderar bem o que a gente fala, prestar muito atenção no que a gente fala. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, versos 2 a 5. A serpente declarou que se tornariam como Deus, possuindo maior sabedoria que antes, e sendo capazes de uma condição mais elevada de existência. Eva cedeu à tentação, e por sua influência Adão foi levado ao pecado. Aceitaram as palavras da serpente de que Deus não queria dizer o que falara. Então eles desconfiaram de seu Criador e imaginaram que ele estava a restringir-lhes a liberdade e que poderiam obter grande sabedoria e exaltação por transgredir a sua lei. É uma triste sorte que os nossos primeiros pais tiveram que passar, tiveram que experimentar. Mas como compreendeu Adão, depois de seu pecado, o sentido das palavras: no dia em que dela comeres, certamente morrerás, achou que elas significavam, conforme Satanás o tinha levado a crer, que ele deveria ser introduzido em condição mais elevada de existência. Nesse caso haveria, na verdade, grande bem e
a ganhar a transgressão e Satanás se demonstraria um benfeitor da raça. Mas a gente sabe que não foi bem assim o que aconteceu. Adão não achou ser esse o sentido da sentença divina. Deus declarou que, com pena de seu pecado, o homem voltaria à terra de onde fora tirado. És pó, e ao pó voltarás. Gênesis 3, versículo 19. As palavras de Satanás: se abriram os vossos olhos, mostraram-se verdadeiras apenas neste sentido. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, seus olhos realmente se abriram para discernirem a sua loucura, conhecerem o mal e provaram o amargo fruto da transgressão. Então a gente percebe aqui dentro da palavra de Deus, nesse livro chamado Grande Conflito, que Satanás insinuou dúvidas sobre a palavra de Deus. E exatamente nas suas palavras, certamente não morrereis, na desobediência à lei de Deus. Sim, é que se baseiam ou que se fundamentam os princípios do Espiritismo, tanto do passado quanto do moderno, certo? E que a alma é imortal. Então nós vemos aqui exatamente essas palavras da serpente usada por Satanás. Certamente não morrereis. Mas a palavra de Deus nos diz no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4: todas as almas são minhas, a alma do filho, assim como a alma do pai. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que a alma morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que é uma alma, se essa pessoa pecar, ela vai morrer. Tá? Então, pelo testemunho da própria Bíblia, ela nos oferece todas as respostas que precisamos para entender esse importante tema. Tá? Se você também gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, e se você realmente ama o estudo da Palavra de Deus, continue nos acompanhando, certo? Eu espero você no nosso próximo encontro para continuarmos a falar um pouco mais sobre a alma. Será que a alma é imortal? Será que as almas vivem, elas conseguem sobreviver mesmo à decadência do corpo? Quando a pessoa morre e a alma sai por aí vagando, anda, vai para o céu ou se torna um anjo? Essas e outras coisas você poderá descobrir aqui nesse canal Fé Operante. Conto com você para o nosso próximo encontro. Deus o abençoe em nome de Jesus.